Bom, vamos falar de 3 funções orgânicas oxigenadas, tá? Nós fizemos, então, até agora, nosso estudo de química. Nós passamos pelos hidrocarbonetos, pela função álcool. Hoje, eu vou deixar para vocês aí, nós vamos falar de aldeído, cetona e ácido carboxílico. 3 funções. Aí a gente vai trabalhar depois as atividades delas. O que são aldeídos? São compostos orgânicos que possui o grupo funcional COH. Lembrando que o álcool, tá, era só hidroxila. Agora o grupo funcional do aldeído é esse aqui, que é denominado aldoxila ou formila. A representação, só que esse COH ele é distribuído. Aqui eu tenho um carbono, ele é distribuído em dupla com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. Aqui tem um radical. Tá? Continuando. Olha aqui exemplos. Olha aqui. Um carbono, o grupo funcional aqui, COH. Então, carbono com a dupla ligação no oxigênio e uma com hidrogênio. Eu tenho que ter em mente esse grupo funcional, tá? Esse grupo funcional aqui que vai me dar a característica do aldeído, que já era diferente do grupo funcional do álcool. Do álcool era OH junto, agora esse aqui é do aldeído, tá? E o nome desse composto aqui? Metanal, tá? Todo aldeído, terminação é em al. Álcool era ol, aldeído é al, tá? Met de um carbono, an de simples ligação e al de aldeído. E o nome comercial do metanol é o formol. Esse formol para conservar cadáveres também usa esse formol, tá? Olha o outro aqui, outro composto, etanol. Pode ser assim, tá? Ou distribuído. Esse aqui, ó, o CHO aqui junto. Se eu vou fazer esse composto aqui estruturalmente, então vinha dupla aqui para o oxigênio e uma para o hidrogênio. Mas é outra maneira de representar, pode ser representado assim, tá? Ó o pentanal, ó o grupo funcional aqui, ó. Pentanal pode ser assim também, ó, carbono, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono. Cada ligação, cada extremidade das ligações indica que tem carbono, tá? Pode aparecer compostos assim. Pentanal por quê? Olha aqui, pente de 5 carbonos, an de simples ligação e o grupo funcional do aldeído que é terminação al. Esse aqui, olha, eu já tenho uma ramificação aqui e eu tenho que enumerar o carbono nesse caso aqui. Eu vou enumerar de que jeito? Daqui, ó, o carbono, a extremidade mais próxima, eu vou enumerar de acordo com a extremidade que faz parte do grupo funcional. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação está no carbono 4 aqui, ó. Então, aqui é 4-metil, esse aqui é um metil, nós já sabemos disso. Pente de simples ligação, an de simples ligações entre o carbono e a terminação al do grupo funcional aldeído. Ok? Vamos continuar aqui. Aplicação desses aldeídos. Para que serve o aldeído assim? Eu uso ele em quê? Então, o metanal, que é o formaldeído, é utilizado como desinfetante, né? Como líquido de conservação de cadáveres, tá? E peças anatômicas, ou como matéria-prima para fabricar plástico, no fábrico de plásticos. Então, o metanol tem essas utilidades. O etanol, esse aqui é o metanol. Então, todos são aldeídos. O metanol é isso, de um carbono só. O etanol, que tem 2 carbonos, ele é conhecido também como acetaldeído. Ele serve em automóveis a álcool que emite um pouco de etanol, sendo o eixo responsável pelo cheiro enjoativo que sentimos logo que damos a partida no carro. De manhãzinha a gente sente mais ainda isso aqui, tá?
Quando você tem um carro a álcool que vai dar a partida nele de manhã, que o álcool está frio, você sente o cheiro enjoativo. É um aldeído, tá? Que é misturado ao álcool. É o etanol. Então aqui tem uns exercícios que depois eu vou postar. A gente vai fazer esses mesmos exercícios aqui. Eu vou deixar para vocês depois todo o conteúdo aqui em PDF. Tá? Passando para outro grupo funcional. Nós vamos ver 3 grupos funcionais de uma vez para adiantar. Cetonas. O que são cetonas? São compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carbono com oxigênio. Então, olha, carbono e um oxigênio só. Não tem o hidrogênio aqui não. Ah, então tem um carbono com oxigênio. Então, se o oxigênio faz 2 ligações, então dá para perceber que esse oxigênio aqui está fazendo dupla ligação com esse carbono. Onde as 2 valências, que é do oxigênio, né, estão obrigatoriamente ligadas ao átomo de carbono. Então, o oxigênio, que as 2 valências, porque ele faz 2 ligações aqui, ó. As 2 ligações é obrigatoriamente ligado ao carbono. Aí tem radical de cá e tem radical à esquerda e à direita do carbono, que está ligado com o oxigênio. Tá? E a terminação agora aqui é ona, tá? Ona. O grupo funcional é chamado de carbonila. Esse grupo funcional, carbono com oxigênio aqui, ó, é chamado de carbonila. Tá? Então nós temos, para dar a nomenclatura dessa função cetona, nós temos o prefixo, tá? Que são a quantidade de carbono que tem dos 2 lados, o infixo, que é o tipo de ligação, e a terminação ona. Exemplos. Olha aqui, 3 carbonos, prop, simples ligação an, que é o infixo, e ona. 2 ona, por que 2 ona? Porque está ligado ao carbono 2. Ou pode ser chamado de propanona, que é a acetona comum. Tá? Ninguém vai chegar no mercado e falar, me dá uma propanona ou um propan 2-ona. De acetona. Mas acetona, a fórmula química dessa acetona é isso aqui. Que, pela IUPAC significa propanona ou propan 2-ona. Esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho que enumerar, né? Vou enumerar de acordo com o quê? Com a extremidade mais próxima do grupo funcional. Olha o grupo funcional aqui, ó. Então não posso enumerar aqui sendo carbono 1, 2, o 3, o 4, o 5. Tem que ser daqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 4 eu tenho uma ramificação aqui de um metil. No carbono 2 aqui é o grupo funcional ona. Então o nome a nomenclatura desse composto inteiro, 4-metil, porque eu vou enumerar, ó, carbono 1, 2, 3, 4. 4-metil, pente porque tem 5 carbonos na cadeia principal. An, de simples ligações entre os carbonos. A separação aqui, ó. O 2 porque indica onde está o grupo funcional da cetona. E a terminação da cetona é ona. 4-metil, pentan 2-ona. Ou 4-metil pentanona. Mas a IUPAC, antigamente, antes da IUPAC registrar, poderia falar 4-metil pentanona. Mas hoje é habitual 4-metil pentan e dizer aonde que está o grupo funcional ona. Esse outro aqui, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Cada extremidade da semirreta aqui, eu tenho um carbono. Então, para esse caso aqui, ó, carbono 1, 2. No 2 eu tenho um grupo funcional, 2-pentanona. Ou, o mais certo pelo IUPAC, pentan 2-ona. Os dois estão certos, mas às vezes o exercício vai pedir para você fazer assim, tá? Ou pode aparecer assim. Livros mais antigos tá assim, ó, 2-pentanona. Ou o 2 separando o pentan do grupo funcional. Aqui também vai ter exercícios, tá? Que a gente vai fazer depois também, que eu vou postar o PDF inteiro para vocês
querer fazer as anotações de vocês e fazer os exercícios que já está aí. Então já vai tudo de um pacote só. O vídeo, eu vou postar o PDF e para vocês fazerem as anotações devidas e dentro daqui os exercícios. Tá? Só um exercício de cada, tranquilo. Aplicação da cetona, né? Qual que é a principal? Em que eu vou usar essa cetona? A propanona, que é a acetona comum, que as mulheres usam aí para tirar a pintura, o esmalte da unha, né? Tá? É o grupo carbonila dela aqui, é o carbono com oxigênio, é chamado de carbonila. Lembrando que o O com H era grupo funcional hidroxila para álcool, aqui já muda tudo. Cada função tem seu grupo funcional. Todas, tá? Nós estamos trabalhando com funções oxigenadas, que vai aparecer o oxigênio nela. Então, nessas funções oxigenadas, nós já trabalhamos no álcool. Anterior a essa aqui, nós começamos aldeído, eu expliquei, e aqui está a cetona. Nós vamos fazer 3 funções em uma aula só. A principal cetona, nós temos a propanona, né? É um tipo de solvente, né? Que é a cetona, muito usado como solvente para as mulheres retirar o esmalte das unhas, que é chamado de acetona. O grupo funcional chama cetona e a acetona é a propanona. Ele é líquido a temperatura ambiente, apresenta odor agradável e é solúvel em água, ou seja, mistura em água. Tá? Se eu despejar uma acetona numa água, não tem como separar mais, porque ela vai misturar, ela é solúvel. Na indústria de alimentos, sua aplicação ocorre na extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. Então eles usam acetona para tirar a gordura dessas sementes aí. E a última função que eu vou passar para vocês, que a gente vai trabalhar, é essa: ácido carboxílico. São compostos orgânicos com um ou mais grupos funcionais. Olha aqui, não mistura ácido carboxílico com aldeído. O aldeído é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Aqui no ácido carboxílico é carbono, 2 oxigênio e o hidrogênio. Esse grupo funcional é denominado carboxila, que significa carbonila, que é o C mais o carbono mais o oxigênio, mais a hidroxila do álcool lá, ó. Por isso que eu chamo carbonila, carboxila. Representação, olha aqui o radical e isso aqui, ó. Carbono, 2 oxigênio e hidrogênio. Mas estruturalmente, se eu fosse pôr isso em forma estrutural, como que seria? Então nós temos o radical, esse R aqui significa radical, ou seja, tem mais cadeias carbônicas para cá. O carbono faz 4 ligações, ele faz uma dupla com o oxigênio e uma simples com o grupo funcional hidroxila. Olha, se eu não tivesse essa hidroxila aqui, ó, esse oxigênio aqui, só tivesse isso aqui, era álcool. Se eu tivesse essa dupla aqui no oxigênio e não tivesse esse oxigênio aqui, tivesse só o hidrogênio aqui, o hidrogênio com oxigênio, aqui seria aldeído. Olha, não misturar aldeído, parece muito aldeído com ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem 2 oxigênios, tá? Sendo que um oxigênio está ligado com hidrogênio, formando que esse composto junto aqui forma hidroxila, tá? Pode ser assim também, ó. Então são várias representações. A nomenclatura. Como é ácido, é obrigatório aparecer a palavra ácido, o prefixo, que é a quantidade de carbono, o infixo, que é o tipo de ramificação, e o nome agora oico. Lembrando, o álcool foi ol, aldeído al, cetona ona e ácido carboxílico, terminação oico. Olha que exemplo de ácido carboxílico. Ácido metanóico. Aqui.
metanóico, um só carbono, ó, fazendo uma dupla aqui e tendo a ligação com hidroxila. Esse aqui, ó, é o grupo funcional dele. O ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. O que é ácido fórmico? Esse ácido fórmico são os ácidos que os insetos, alguns insetos, liberam, tá? Por exemplo, quando a formiga está andando em linha reta lá, se você mexer com alguma lá, tá? Ela vai soltar o ácido fórmico para indicar o que está acontecendo, tá? São feromônios que elas soltam. Por que elas não perdem o caminho? Devido a isso aqui, ela sente o cheiro desse ácido fórmico. Então esse líquido é incolor, de cheiro irritante e bastante corrosivo. Quando você esmaga uma formiga, ela tem aquele cheirinho desagradável, é do ácido fórmico. Algumas formigas contêm grandes quantidades de ácido e quando injetado através de mordida produz uma reação alérgica no tecido humano. Então também a picada dela, que a gente sente aquela dor e começa a inchar e coçar devido ao ácido fórmico, tá? E ele também pode ser fixador de pigmentos e corantes em tecidos. Outro ácido aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o grupo funcional do ácido aqui, ó. Com 2 carbonos. Ácido. Então, para dar nomenclatura, é ácido. Et de 2 carbono. An de simples ligação entre os carbonos. E a terminação oico. Ácido etanóico. É também conhecido como ácido acético. Ou seja, é o vinagre. Vinagre de cozinha nossa aí, ó. E ele é um ácido, tá? Ele é um ácido carboxílico, então é um ácido acético. O vinagre, então, nós temos sobre o ácido acético o vinagre. É uma solução aquosa de ácido etanóico. O sabor é azedo, todo ácido tem sabor azedo. E como sabemos, uma característica das substâncias ácidas. Então, o azedo é para ácido. Tá? Quando você vai chupar um limão, nossa, tá azedo. O limão é uma fruta cítrica, é ácido. Tá? Principal componente do vinho. Matéria-prima para a produção de polímeros e essências artificiais. Algumas essências aí de corantes são feitas através do ácido etanóico. Olha aqui, um outro aqui, ó. Aqui o grupo funcional do álcool aqui, ó, 2 oxigênio. Esse carbono aqui, se fosse estruturar ele aqui, ó, liga com a dupla nesse oxigênio e liga uma ligação simples com esse hidroxila OH aqui, tá? Esse composto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Olha, tem uma ligação dupla aqui. Eu vou enumerar essa cadeia aqui de acordo com aonde está a minha função, a função ao ácido carboxílico está aqui, então aqui seria carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e 6. Então no carbono 3 eu tenho uma ramificação de um metil aqui, ó. Então para mim dar o nome desse composto todo aqui, eu tenho a palavra ácido. Então só para fixar, para mim dar nome aos compostos orgânicos formados por ácido carboxílico, começa com a palavra ácido. Ácido 3-metil, que está no carbono 3 aqui. Eu não posso enumerar da esquerda aqui para cá, para a direita, por causa da função aqui. 3-metil, X de 6 carbono, tá? X, N aqui, ó. An era simples ligação, N é uma dupla aqui, ó. E a terminação oico, que esse composto aqui, esse ácido aqui carboxílico, ele é o que dá o suor nos seres humanos, ou seja, nos mamíferos em geral, né? O suor, então, é um ácido carboxílico, e esse composto aqui. Olha a outra aqui. Ó,
Quantos carbonos? 4 na cadeia principal. Eu enumero de que jeito? Da cadeia. Vou numerar a cadeia de que maneira? A mais próxima da função. Aqui é a função do ácido carboxílico. Está aqui o grupo funcional. Então eu começo carbono 1, 2, 3, 4. Se alguém enumerado aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, está errado. Tá? Eu só posso enumerar assim 1, 2, 3, 4 se fosse hidrocarboneto, aí era a regra de mais próximo da ramificação. Agora, todas as funções oxigenadas, eu vou enumerar a cadeia pelo lado que está mais próximo à função orgânica, ao grupo funcional aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. No carbono 3 eu tenho uma ramificação de um metil aqui, ó. Então vem a palavra, então, primeiro ácido, 3 metil, but de 4, an de simples ligação e a terminação oico. Ácido 3 metil butanoico. E aqui uma outra maneira de se expressar também uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho carbono 1, aqui eu tenho carbono, 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 carbono e carbono. Então tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então carbono aqui, não, aqui não. Esse carbono daqui, quer dizer, ligou esse composto aqui. Então tem carbono aqui 1, carbono aqui 2, carbono aqui 3 e carbono aqui 4. Tá? O carbono que está aqui ligou a hidroxila e ligou com dupla ligação no oxigênio. Então, esse carbono aqui, junto com a hidroxila e junto com essa dupla no oxigênio, é o grupo funcional, tá, da função ácido carboxílico. Então, 4 carbono. A palavra ácido, but, só tem simples ligação aqui, só um traço an e a terminação oico. Aí vem os exercícios, tá? Que são poucos, aí já passava para outra função, que não vou falar dela agora, isso aí vai ser cena dos próximos capítulos. Então, nós vamos ficar então nessas 3 funções. Tá? Espero que vocês tenham entendido, e dúvidas na aula, vocês procuram para a gente saná-las. Então, até mais.